tarde ou bom dia a todos e todas. Eu me chamo Sávio, sou professor da Universidade Federal do Pará, em conjunto com os colegas Orlando Maneschi, também professor da Universidade Federal do Pará, e do professor Ricardo Agum Ribeiro, professor do Instituto Federal de Rondônia. Fizemos esse trabalho que se chama Dispersão, Aglomeração na obra Mater Dolorosa in Memoriam 2, 1978, de Roberto Evangelista, uma história da humanidade. Bom, como se trata de um trabalho de análise intrínseca da obra, né, e temos aqui um filme de artista, eu vou tentar dar play no filme. Ele tem cerca de 11 minutos, então é quase o horário aqui da nossa apresentação, e tentar conjugar alguns comentários analíticos com as imagens que vão passando. Vou dar o play aqui no filme. Bom, é um filme de 1978, como eu disse, feito em 16 milímetros. Trata-se de um artista que nasceu e que é amazonense, né, sediado em Manaus, e que fez esse filme. Foi uma das primeiras obras que ele fez. Ele havia feito 2 instalações antes, então trata-se de um artista multimídia que trabalha tanto com instalações, performance e filmes e vídeos de artista. Então, trata-se de um artista multimídia. E que nos interessa aqui, já que, para mim, eu estabeleço uma pesquisa em torno da relação arte-ecologia, e o professor Orlando Maneschi, que coordena a coleção amazoniana de arte da UFPA. Essa é uma obra que integra a coleção amazoniana, né, da qual faz parte também, mas quem coordena é o professor Orlando. Bom, então, um objeto de interesse bastante significativo no repertório artístico da região. Esse filme foi feito em 1978, como eu disse, sob um financiamento da televisão educativa do estado do Amazonas, e em 1982 ele ganhou o 5º Salão Nacional de Artes Plásticas, né, o evento organizado pela Fundação Nacional de Arte, e ganhou o prêmio Viagem ao País. Depois disso, ele integrou diversas mostras e eventos de arte, e mais contemporaneamente, a partir dos anos 2000, houve algo semelhante a uma retomada, né, de interesse pelo filme. Ele participou das seguintes grandes mostras, né, Amazônia, Ciclo de Modernidade, curada pelo Paulo Erkenhoff, e Amazônia a Arte, com curadoria do Orlando. Enfim, é um artista conceitual, bastante reconhecido no ambiente da arte conceitual, e que no exterior circulou bastante em alguns eventos, tanto ao lado em parceria com a artista Regina Vater, mas também em eventos organizados pelo crítico inglês Guy Brett, né? E esse filme é considerado, né, o artista faleceu ano passado, né? Nós estávamos em contato com ele, tanto por conta da exposição do filme, né, em alguns eventos curados pelo Orlando, e por conta de interesse em pesquisa também realizamos algumas entrevistas, né, entrevistas que são consideradas na nossa pesquisa, né. Bom, como a gente está vendo aqui, o filme parte de imagens documentais, né, daquele grupo familiar de indígenas ou caboclos que nós vimos, né, anteriormente, assim também como ele detalha alguns planos que nós chamamos de planos interventivos, já que esses planos interventivos, eles estabelecem algo semelhante a uma instalação no ambiente natural, logo, né, remete-nos às características da land art. E ele toma o espelho d'água do Rio Negro como suporte para dispor essas 3 grandes estruturas, né, que vão cercar essas cuias, e que se trata de um círculo, né, é o que nós estamos vendo aqui nesse exato momento. Em seguida vai vir um grande quadrado e depois um grande triângulo, né? Então existem essas 3 formas prototípicas, né, formas originais, e o filme trata, sobretudo, de uma maneira
às vezes subjetiva, mas às vezes bastante direta, por meio da sua narração, a um texto ensaístico de autoria do artista, que é narrado por ele, né, que nós não estamos escutando por conta da dinâmica da apresentação, mas é um texto bastante interessante e às vezes esclarece algumas questões com relação a essas formas que nós vamos vendo, né? Aqui há um comentário acerca das formas redondas, né? Então nós partimos da cuia e daquele grande círculo disposto no leito do rio. Aqui nós vemos o umbigo, né? Então o filme traça algo que nós compreendemos uma grande história da humanidade. São etapas dessa grande história da humanidade. Desde a sua gênese mais antiga, da criação dos seres mesmo, né? Isso é deixado a entender em algumas passagens do texto, mas também como menciona a atualidade também, quando fala de massacre dos povos originários, né? E um termo que está no texto. Então, o filme começa com essa frase aqui: sobraram os restos, os riscos e os restos da memória, né? E aqueles fios que vão amarrar essas estruturas de bambu ou de madeira, né? Que vão ser dispostas no rio, são esses fios, né? Então, a todo momento, o artista traça, né, parte das imagens para constituir seu texto e o contrário também é verdadeiro, né? A partir do texto ressignifica as imagens, né? Então trata-se de um filme bastante complexo nesse sentido, desse arranjo de materiais, né? E que vai significar uma narrativa bastante sensível com relação a isso que ele está tratando, que é um tema com uma certa maneira difuso, né, já que trata dessa grande história da humanidade, por meio dessas três formas geométricas, né, o círculo, o triângulo e o quadrado. E o que significariam, né, no contexto do filme, essas três formas originárias é o que nós buscamos entender. Em grande resumo, eu vou ler aqui um parágrafo, entendemos o seguinte nessa nossa primeira investida de análise, né? Queremos dizer que o círculo diz respeito à gênese no sentido biológico do homem, a ideia que se afirma no filme, sobretudo quando temos o seguinte trecho: olho imenso, bojudo, a primeira morada. Né? Ideia que se completaria com a imagem em close do umbigo de uma criança, ao momento em que escutamos a narração, o círculo alimento entranhado no corpo. Há um forte conteúdo simbólico do círculo, representando o todo, a unidade, a completude dos processos de vida presente no discurso do narrador. E também os indivíduos, né, de certa maneira, quando eles estão agrupados em torno das formas geométricas, né? E nas imagens que, ao final, retorna na partilha do beiju, que é a tapioca circular, por parte dos personagens do filme, né? Um plano que nós vamos ver ao final, né? Quando até mesmo o artista e a equipe de filmagem partilham uma grande tapioca com aquelas pessoas que nós vamos ver, né? E só adiantando, já que a gente está se aproximando do final, o artista mantinha com esse grupo que foi filmado uma relação já de quase uma década de convivência, já que ele foi, o Roberto Evangelista, mestre da religião União do Vegetal, né? E o Bebiano Costa, né, o líder dessa família que nós vemos no filme, ele foi quem ensinou a fazer a bebida ayahuasca, né, ao Roberto, e isso fomentou essa prática da união do vegetal, né? Então, quando chega o triângulo,
né, o triângulo já aludindo à questão dos encontros, né, de diferentes grupos, e aqui nós vemos a cabeça do artista Roberto Evangelista, a cabeça de outros integrantes da equipe de filmagem, assim também como de alguns integrantes da família. A esse encontro, e o triângulo justamente trata disso, mas o filme deixa bastante claro, por meio da sua trilha sonora, tanto musical quanto a narração, e que o triângulo menciona, e esse é um aspecto da crítica que o filme promove, com relação aos massacres vividos pelos povos originários da região naquela ocasião, mas também ao longo da história da colonização. Então, com isso, eu finalizo aqui a minha apresentação e vamos complementar alguns dados no debate. Obrigado.